Shalom, Deus Moshe para todos vocês que estão a assistir esse vídeo. Aqui sou irmão Inácio. Sou irmão Inácio. O intuito desse vídeo é de dar para você uma explicação enorme, né? Uma explicação verdadeira. Vou falar sobre dons de línguas estranhas. Então, é uma segunda parte, né? Essa é a segunda parte que eu estou a fazer. Vou ler no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 1. O que está escrito? Segue o amor e procura o zelo, os talentos espirituais, mas principalmente o de ensinar a palavra. Aqui é o próprio Paulo que está a dar a força aos irmãos de Corinto naquela época. Porque os irmãos de Corinto não tinham dons espirituais. Ele disse assim, sedes, sim, vamos, procura com zelo os talentos espirituais para principalmente o de ensinar a palavra. No versículo 2, porque o que fala em outro idioma não fala aos homens, mas ao Eterno. Ninguém o entende, porque é Espírito fala de forma incompreensível. Aqui, vou explicar. Aqui o apóstolo Paulo está a dizer o seguinte. Se eu falar um idioma aqui no bairro onde eu moro, as pessoas não conhecem, porque o Espírito Sagrado que está em mim, que está a me guiar para eu falar esse idioma. Se uma pessoa estrangeira veio hoje, nós vamos procurar se ela fala uma língua materna dele, né? Independentemente do país que ele saiu. Falar um idioma desconhecido aqui onde eu moro. Se há uma capacidade de me dar esse poder de eu conversar com ele, e ali os homens não entendem, só eu que entendo. É por isso que o apóstolo Paulo disse que o que fala é outro idioma é uma língua materna. E aquele que fala é outro idioma e os homens não falam. Versículo 3. Mas o que anuncia a palavra aos homens para edificação, exortação e consolação? O que fala um idioma edifica-se a si mesmo, mas o que anuncia a palavra edifica a congregação. Bem dizer, quando eu falar uma língua que a congregação não conhece, não entende essa língua, estou a me edificar a si mesmo. Mas os meus irmãos não vão crescer espiritualmente. No versículo 4. Quero que todos vocês falem em outro idioma, mas muitos mais que anuncia a palavra, que ensina, é maior do que aquele que fala em outro idioma, a não ser que intercede para que a congregação receba edificação. Olha só. É um versículo tremendo. Aqui o apóstolo Paulo está a recomendar uma do que se uma pessoa falar dialeto, outra pessoa estrangeira veio, fala português, essa pessoa não vai entender. Tem que ter intérprete, tem que ter uma pessoa para interpretar essa pessoa, para entender a língua oficial que ele está a falar. Ele disse que vocês, o que eu quero é que vocês falarem outros idiomas, porque você pode viajar para Maputo, ou Portugal, Cabo Delgado, ou Brasília. Então lá tem língua materna, mas se você não conhece aquela língua materna, vai ser tremendo, né? Então, quando você conhece muitos idiomas, e ali a viagem fica boa. É por isso que o apóstolo Paulo disse que quero que vocês falem em idiomas. Quero que vocês falem outras línguas. Mas o mais importante é de... né? Quero que vocês falem em outro idioma, mas muito mais de anunciar a palavra. Porque quando uma pessoa está a anunciar a palavra, costuma usar um método mais fácil para a pessoa entender. Versículo 6. E agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, de que vos aproveitarei se vos não falar em meio de revelação, ou de ciência, ou de profecia, ou de crença? Aqui o apóstolo Paulo está a dizer o seguinte: se eu falar em outras línguas que eu sei, vocês não sabem, vocês não vão entender nada. Não vão entender nada. Aqui não está a dizer o seguinte: se eu falar rica mana sira cololash antirili, não está a falar isso. Isso é uma invenção dos homens. É uma invenção dos homens para ficar famoso. Versículo 7. Até as coisas inanimadas que emitem sons sem flauta, seja citara, e não formar sons distintos, como se conhecerá o que se toca na flauta ou na citera. 8. Porque se a trombeta ter sonido em certo
que se prepara para a guerra. Assim também vocês, se com a língua não pronunciares as palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falar ao ar. Olha só, está bem escrito. Quando uma pessoa não está a usar as palavras fáceis para o irmão dele entender, aliás, quer dizer, se eu usar as palavras dicionárias, se eu usar outras línguas, se o meu irmão está aqui próximo de mim, isso estou a falar na congregação, né? Estamos a congregar, estamos a partilhar mensagens do Altíssimo. Se eu falar as palavras dicionárias, o meu próximo não está a entender, ali não estou a fazer nada. Vale mais eu usar as palavras fácil para instruir a ele, para eu lhe edificar, para eu lhe ajudar, para eu ajudar a igreja a ser edificada. Para ele entender, bem dizer, para ele entender, tenho que usar as palavras fáceis para ele entender. 10. Há, por exemplo, tantas linhas de vozes do mundo e nenhuma delas sem significação. Se eu não souber o sentido da voz, serei estrangeiro para aquele que fala e o que fala será estrangeiro para mim. Assim também vocês, já que estás desejoso de talentos espirituais, procura abundar neles para que a edificação da congregação. Por isso, o que fala em idioma, ore para que a possa interpretar. Para aquele que fala em línguas estranhas, temos que pedir ao Altíssimo para nós orarmos, para ter uma pessoa para interpretar o que ele está a falar. Se ele está a falar em inglês, temos que pedir ao Altíssimo ter uma pessoa que interpreta essa língua, para nós entendermos. 13. Por isso, o que fala idioma, ore para que a possa interpretar. 14. Porque se eu orar em outro idioma, o meu espírito sim, mas o meu entendimento fica infrutífero. 15. Que fazer? Orei com o espírito, mas também orei com o entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com o entendimento. Aqui está querendo dizer o seguinte. Se eu falar uma palavra, se eu imitar uma palavra e essa palavra for uma palavra boa para mim, se eu não entendo a orar, né? Se eu não entendo essa palavra, ali não estou a orar com o meu entendimento. Tenho que orar com o entendimento, mas sim, a minha mente tem que entender ao mesmo tempo. Bem dizer, tenho que usar as palavras que eu entendo na oração. Não tenho que imitar as palavras dicionárias, não. Então, meus irmãos, vou fazer a segunda parte. Esse vídeo vou parar por aqui. Vou fazer a terceira parte. Aliás, vou fazer a terceira parte. Eu gosto de fazer os pequenos vídeos. Vou fazer a terceira parte para vocês.